Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui dessa análise pós-jogo. Acabou agora há pouco o jogo entre Vasco e Botafogo pela Copa do Brasil, as quartas de finais. E que jogão, hein? Que jogaço, velho. O Vasco avança nos pênaltis. É uma partida que foi muito intensa do começo ao fim. É um jogo muito disputado e vou falar sobre essa partida aqui nesse vídeo. De início se confirmou aquilo que eu havia falado antes, que o Botafogo iria dominar o jogo, ficar com mais posse de bola e o Vasco iria aproveitar nos contra-ataques ou chegadas em bolas paradas. Foi isso que aconteceu. No início do jogo, o Botafogo fez aquela pressão forte, criou grandes oportunidades de gol, fez o goleiro Léo Jardim trabalhar bastante. A zaga do Vasco também precisou trabalhar bastante. O Arthur com o Corrêa fazendo a dupla de ataque. O Jefinho entrou pela ponta esquerda. O Ancelotti colocou uma formação diferente daquela que a gente imaginava. Ele entrou com esse time aqui com o Jefinho, com o Rodrigues na ponta, com o Nilton no meio campo e o Arthur Cabral e o Matheus Ponte. Ele não foi com o Vitinho, que era o titular, nem com o Savarino, nem com o Arthur. Surpreendeu a todos que esperavam o Botafogo praticamente titular nesse jogo, mas ele foi modificado pelo técnico. E de início do jogo, como eu falei, o Botafogo apertou muito o Vasco, dominou o jogo com posse de bola, na grande maioria do jogo, né, no primeiro tempo. E o Vasco fez um gol em uma chegada de bola parada, onde o Coutinho bate a falta, a bola sobra, e como é o nome dele? Deixa eu lembrar aqui, esqueci. Cadê? Foi o Nuno Moreira. Depois daí o Botafogo apertou ainda mais o Vasco. O Vasco não precisou fazer muito esforço porque fez um gol. Então não havia necessidade de ir pro ataque ou de se expor tanto. O Diniz segurou um pouco mais e chegou também com alguns contra-ataques perigosos. O Ryan jogou muita bola também. Mas vamos analisar um pouco aqui o time do Botafogo. Quem se destacou foi o Alex Telles, que fez o gol de pênalti, empatou no jogo, em uma chegada do Corrêa no contra-ataque. O Léo Jardim cometeu o pênalti porque ele botou na frente e foi atingido. O Alex Telles bateu o pênalti bem e fez o gol, empatando o jogo. Assim o jogo ficou um pouco mais tranquilo e terminou o primeiro tempo. Vale ressaltar aqui a péssima arbitragem para esse jogo. O juiz atrapalhou bastante o primeiro tempo. E o segundo tempo foi até um pouco melhor, mas realmente é muito fraco. O padrão de juiz aqui no Campeonato Brasileiro é muito baixo. Os destaques aqui foram o Arthur, que eu achei que ele jogou bem, mas não fez muita coisa. O Marlon Freitas jogou uma baita partida, jogou muito bem. E foi isso, o Botafogo teve algumas chegadas, apertou muito o Vasco, mas no último terço ali não conseguiu finalizar e terminar as jogadas sucessivamente para poder marcar mais um gol. Já o Vasco se defendeu bem, o Gumura jogou bem, o Paulo Henrique também, o Piton um pouco mais sumido, saiu do jogo, o Titi também saiu por lesão, o Nuno Moreira também foi cortado, o Coutinho substituído, quer dizer, o Coutinho jogou bem o jogo, deu alguns passes, driblou, foi pra cima, ganhou muitas jogadas no drible, mas tentou finalizações, mas não conseguiu jogar até o final do jogo. Aos 20 do segundo tempo foi contundido, mas uma boa partida, esforçada. É lógico que não é o Coutinho que a torcida do Vasco esperava, mas ele fez um jogo muito bom nesse clássico. O Ryan também jogou muita bola, criou algumas jogadas pro Vasco, segurou a bola, fazendo jogadas pelo lado direito com o Paulo Henrique na ultrapassagem, driblando. Também o Paulo Henrique jogou muito, muito bem esse jogo também, apoiando bastante o ataque, criando várias jogadas. Ele deu um passe pro Coutinho, mas o Coutinho desperdiçou uma chance clara que poderia ser 2-1 pro Vasco e poderia liquidar o jogo. O Vergete também fez alguns pivôs, mas não segurou muita bola, ele estava muito atrás, ajudando na defesa. E o Léo Jardim também fez algumas boas defesas. A dupla de volante foi substituída. Como eu falei de início, o Titi saiu. E o Barro fez uma boa partida também. Não jogou muito, muito bem, mas foi uma partida segura do volante do Vasco. Aqui o banco de reserva não teve muito destaque. Aqui foi quem bateu o pênalti.
o Matheus França e o Puma Rodrigues. E no banco do Botafogo também não. O Vitinho entrou, o Savarino também, Matheus Martins. Mas o que eu queria dizer, chegando nas conclusões finais aqui dessa análise, foi que foi um jogo muito bom, um jogo muito disputado. Tem algumas estatísticas aqui. Finalizações 22-8, como dá pra ver que o Botafogo dominou as ações no ataque, mas o Vasco também não deixou barato. Defesas 4 pro goleiro do Botafogo e 7 pro goleiro do Vasco. Escanteio 10-0. Faltas, passes, trocados. Os desarmes também. Foi um jogo muito físico. 16 a 15-16. 15 do Botafogo e 16 do Vasco. Finalizações aqui. É isso, esses números aqui. E já esquecendo de falar aqui, voltei só pra ressaltar que jogo entrou muito bem esse cara aqui, ó, Robert Renan. Entrou muito bem, muito seguro, fez alguns desarmes, saiu pro jogo muito bem, bateu o pênalti bem. Que estreia dele pelo Vasco e que jogo realmente, que partidaça desse Robert Renan hoje. É isso, rapaziada. Terminando a análise aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comente aí o que você achou e se puder, se inscreva no canal.